Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos do Guarujá e Vicente Carvalho e também do país, por que não? Sempre da forma mais propositiva possível. Sempre recebemos convidado ou convidados, né, de se destacam na sua área de atuação. E hoje nós temos a honra de receber aqui, no Dia do Professor, esse dia 15 de outubro, dois professores os quais eu admiro muito e, logicamente, seus alunos também os devem admirar. O professor Walter Batista, está aqui do meu lado, e também o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Queria agradecer muitíssimo, primeiro muitíssimo para vocês pela presença e já de antemão parabenizá-los por essa data tão rica aí uma profissão tão nobre quanto a que vocês exercem, talvez aí, tirando a de jornalista, a profissão mais importante do mundo. Sempre tem que fazer o corporativismo, né? Claro. Não, a profissão de professor é uma profissão como outra qualquer, mas ela exige da gente um apego muito grande a essa missão, né? Eu considero uma missão que é a de trabalhar na educação de pessoas, de lidar com pessoas, né? E nesse processo em que a gente ajuda a construir o conhecimento e aprende no mesmo momento em que a gente está tentando ensinar, a gente vai moldando o caráter, vai moldando a personalidade, a gente influencia, então o exemplo é fundamental, mas não dá para ser professor se você não tiver muita vontade, né? Se não tiver o dom, como para qualquer profissão, né? Você, como um excelente jornalista que sabe muito bem que é impossível ser feliz se você faz a escolha profissional errada, né? Então eu sou muito feliz com essa profissão, me orgulho bastante do que eu faço e só vejo que a nossa profissão, infelizmente, tem perdido um pouco o brilho ao longo do tempo, porque as pessoas têm deixado de valorizar aquilo que é mais relevante, né, na profissão de professor, que é essa doação. Então as famílias poderiam dar um pouco mais, né, de valor à profissão de professor. Eu vejo muita gente valorizando outras profissões e deixando de valorizar essa que forma todos os outros profissionais. E tem uma situação, eu me espelho muito no Walter, é um profissional que eu tenho a sorte de trabalhar em algumas escolas, da minha área também de geografia, e eu vejo o quanto o professor é necessário justamente junto à imprensa. O professor de geografia, ele que mostra o mundo, que revela em alguns momentos um mundo desconhecido ao aluno e ajuda ele a pensar esse mundo, com o professor de história, no ensino médio, professor de filosofia, mas é essencial que, para que esse descortinar do mundo aconteça, ele tenha acesso, o aluno e o professor também, a informações que foram investigadas, foram verificadas. E a imprensa livre é essencial. Então é a corda e a caçamba, um não vive sem o outro. A boa atuação do professor para ensinar o aluno a desvendar o mundo precisa de uma boa atuação da imprensa. Legal, muito bem. Bom, mas já passado o tempo de parabenizá-los pela sua profissão, não foi bem para isso que a gente sentou aqui, né? Todos sabem, o Brasil está vivendo aí um clima bastante acirrado na política, né? Com o primeiro turno das eleições mostrou um quadro bastante diferente, né, do que a gente estava acostumado. O presidenciável Jair Bolsonaro disparado aí na liderança e uma outra corrente, né, uma outra força tentando tomar dele a eleição e ganhar a eleição no segundo turno, nesse segundo turno que está bastante acirrado. E para isso eu queria agradecer muitíssimo por vocês dois e pedir para o telespectador ter um pouquinho até de paciência de ouvir as argumentações, porque eu identifiquei vocês dois como duas pessoas de caráter e capacidade de diálogo considerável para a gente poder debater esse assunto sem aquela agressividade que a gente tem verificado aí no segundo turno, me permite dizer, às vezes até de ambas as partes, né? Então vamos começar um debate sobre o segundo turno. Importante, né? Importante. E um programa de televisão não pode se furtar a colocar esse debate. E nada melhor do que os dois ao mesmo tempo, assim, de uma maneira simultânea, para a gente fazer um contraponto aí de ambas as ideias. E aí, vai dar Bolsonaro ou Fernando Haddad? É uma tendência estatística que a gente observa, de acordo com as pesquisas de primeiro turno, a estabilidade que ele vem mostrando, as pesquisas também de segundo turno, que ele vai vencer. Mas isso não lhe dará uma carta branca total. Nós temos que observar princípios constitucionais,
princípios éticos que precisam ser pensados. Existem aqueles freios, que nem a gente tem nos Estados Unidos, né? Aqueles freios e anteparos que dão ao Congresso o poder de impedir o presidente que faça tudo, né? Porque o poder presidencial, ele é muito grande em alguns aspectos, mas ele precisa ser freado porque ele realmente envaidece e possibilita que faça barbaridades. E a gente tem um exemplo de menos de 30 anos, que foi o confisco da poupança com o Fernando Collor. Então, o presidente não pode tudo, e o Congresso está lá para impedir isso, e a Constituição está lá para impedir isso, né? Eu diria que nenhuma eleição está vencida até que sejam abertas todas as urnas e contados todos os votos, né? Eleição é um processo complexo, é um processo que envolve a necessidade das pessoas prestarem atenção nas mensagens que vão sendo passadas ao longo das campanhas eleitorais. É fundamental que as pessoas tenham clareza daquilo que elas vão fazer no dia da eleição, qual escolha que elas farão. Não é sempre que a gente vota com o coração, às vezes a gente vota com o fígado, né? O ódio muitas vezes faz com que as escolhas que a gente tenha não sejam as melhores. Em outras oportunidades a gente vota com o estômago, quando a gente está naquele sofrimento da fome, no sofrimento do desemprego, a gente acaba votando por revolta e fazendo nem sempre também a melhor escolha. Mas eu acredito que a democracia, dentre todos os sistemas que existam, seja o menos pior deles, né? Então, eu acredito que, no democrático, a gente tem que aproveitar o período eleitoral para poder confrontar os projetos, confrontar as ideias e tentar apontar um caminho para o desenvolvimento do país. Eu discordo um pouco do Luiz quando ele disse que o poder presidencial ele não é absoluto, porque nos últimos tempos a gente tem visto que o nosso presidencialismo de coalizão é um presidencialismo que coloca, sim, nas mãos dos grupos de poder que exercem mandatos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também junto à Presidência da República, com a enorme quantidade de cargos que eles têm para trocar, com o orçamento inteiro de um país como o nosso, dimensões continentais, e com tantas desigualdades sociais que a gente tem, isso se torna um poder muito maior do que deveria ser nas mãos dos políticos. Eu vejo que a gente precisa de uma reforma política, não de uma reforma eleitoral, uma reforma política que recoloque nas mãos da população parte desse poder que está perdido. A gente ainda pensa que o voto pode superar essas dificuldades, a gente está percebendo que não. Na última eleição, nós tivemos um projeto eleito pelo voto popular, com uma pequena diferença, e logo após o processo eleitoral, nós vimos acontecer uma batida de pé do partido que havia perdido as eleições e que colocou o Brasil na condição em que está agora. O impeachment é um pouco parte desse processo, que muitos chamam de golpe. Eu diria que, embora seja um processo legítimo, ele vem como parte dessa construção eleitoral de 2014. Um terceiro, né? Turno, você acha? Um terceiro turno, e a gente viu isso acontecer agora, está vendo isso acontecer agora também com a contestação em relação aos resultados das urnas. O candidato que vence as eleições no primeiro turno, que sai na frente no primeiro turno, quase leva a eleição já na votação do primeiro turno, contesta o processo de escolha, coloca em dúvida o processo de votação, coloca em dúvida as urnas eletrônicas e depois, parece como num rompante de brincadeira, diz que a dúvida é apenas para a eleição presidencial, não é para todo o processo eleitoral, porque o partido do qual ele faz parte e o grupo político que ele apoia e que o apoia saem muito bem colocados dessa eleição, com uma vitória esmagadora em alguns aspectos. Em São Paulo, por exemplo, eles deixaram de fazer mais 5 cadeiras para a Câmara dos Deputados por falta de votos nos candidatos que tinham lá no partido, no PSL. Então isso aponta claramente que não há nenhum processo de fraude eleitoral, muito pelo contrário. O que a gente tem é um processo de eleição muito claro, muito transparente, e o que está faltando é debater ideias. A gente vê que as redes sociais tiveram um papel importantíssimo. O candidato Jair Bolsonaro deu uma aula de como fazer uma campanha eleitoral sem recursos, sem tempo de TV, sem o apoio da grande mídia, apenas construindo a partir de alternativas, e que a gente vê que são alternativas importantes atualmente, como são as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter. Ele construiu uma candidatura que hoje se sustenta
aí com grande chance de se eleger no segundo turno com uma quantidade enorme de votos e com apoio popular que pode dar a ele a condição de ser um presidente não só carismático, né, como ele vem demonstrando que é, mas ser um presidente que pode sim aprovar tudo que ele quiser, porque o Congresso Nacional já se colocou à disposição dele como vencedor e do projeto que ele pretende defender ao longo do seu mandato, e é sobre isso que eu gostaria de que a gente debatesse aqui, né? O que é que está por detrás da candidatura do Bolsonaro e o que é que está por detrás da candidatura do Haddad, para além dos nomes, para além da ideia do mito, para além da ideia da defesa do ex-presidente Lula pelo PT, que eu acho que é um grande equívoco, e o que a gente tem no segundo turno, infelizmente, é a escolha do menos pior. É um equívoco a gente dizer... A campanha é a eleição da rejeição, né? Sim, é a eleição da rejeição. Mas é um equívoco a gente dizer que em relação à contestação, ao não reconhecimento do PSDB da eleição de Dilma Rousseff, é que houve a inviabilização do governo dela. Não, foi por uma má gestão dela, foi por ela não ter cumprido as suas promessas de campanha, foi por ela, no dia seguinte à eleição dela, no segundo turno, ter trazido alguém do Bradesco, que tem toda a situação pró-mercado, para as entranhas do governo petista, e ter feito tudo aquilo que o Aécio disse que faria. Então, não vamos colocar a responsabilidade do mau governo de Dilma Havana Rousseff nas mãos de Aécio Neves da Cunha. Muito antes, pelo contrário. Quem foi a responsável por esses milhões de desempregados, por um déficit absurdo na Previdência Social, foi Dilma Havana Rousseff. Ela é eleita e reeleita presidente da República. Não foi Aécio Neves. Ok? Então, mas o partido não reconheceu. Quantas vezes o PT não reconheceu os seus problemas, os seus problemas internos? Eu nem vou falar do Plano Real, que o PT não quis aceitar. Eu nem vou falar da Constituição de 88, que há poucos dias fez 30 anos, que o PT não quis assinar e expulsou os seus congressistas que assinaram. Eu nem vou falar desses acertos que o Brasil teve e o PT não reconheceu. Eu estou falando dos erros de dentro do PT, que o PT jamais foi capaz de falar, de fazer o meia-culpa e falar, eu errei. Então, é disso que a gente está falando. Ele não é capaz de fazer isso no atacado e também não é capaz de fazer isso no varejo. Então, por que eu vou num projeto que eu sei que ele é incapaz de dizer, eu errei, dele se depurar? Um partido político ele tem que ser capaz de se depurar. A própria Marina Silva, ela saiu do PT por conta disso, por não se conformar com esse tanto de coisas que estavam erradas no partido e o partido não ter mecanismo para tirar isso que estava errado. Agora, como... Eu queria só fazer um pequeno ajuste no comentário, porque o Luiz, ele coloca a opinião dele, a posição dele, a partir de uma possível fala minha, que não foi exatamente o que eu disse. O que eu disse é que o processo pós-eleição de 2014 foi contaminado sim pelo fato de que o PSDB não aceitou a derrota eleitoral e transformou a disputa que acabava no dia após a eleição numa disputa que prosseguiu. Agora os erros do PT, eles estão muito claros e o PT está pagando isso agora nas urnas, né? Eu acho que é muito evidente o que você está falando, embora eu discorde em alguns aspectos do que diz respeito a colocar toda a responsabilidade do desemprego atual no governo da Dilma Rousseff. Eu acho que tem um tempero muito importante aí do governo Temer, que, de certa forma, levou ainda mais o país a uma recessão econômica, embora ele tenha até tentado, né, tirar o país dessa recessão, mas ele errou muito nas escolhas que fez. O governo da Dilma foi um governo, em alguns aspectos, muito ruim para a macroeconomia brasileira, fez escolhas... As desonerações foram fez absurdas, escolhas né? ruins e a gente vai ter que consertar isso num próximo governo. Então, o PT está pagando pelas suas escolhas e a gente não veio aqui debater o que o PT fez, a gente veio aqui debater o que se pretende fazer em relação ao que vem por aí, né? Até para esclarecer o telespectador, a gente se propôs aqui fazer uma rodada de conversa aqui que vai durar um debate que vai durar a semana inteira. Nós vamos, não daria para matar esse programa em meia hora, né? Como é a duração do programa. Então, a gente você vai ficar vendo esse debate aí durante a semana inteira e é um debate justamente para ajudá-lo.
E o mais legal disso é que o Walter não é filiado ao PT, votou na Marina, por exemplo, e hoje defende a candidatura do Fernando Haddad. E o Luiz Paulo não é filiado ao PSL, é filiado ao PTB, votou no Álvaro Dias para presidente da República e agora, nesse segundo turno, defende uma posição pró-Bolsonaro. Eu queria só sugerir assim, por exemplo, e as pesquisas eleitorais? Falharam completamente. Só antes da gente partir para o que vai ser do Brasil do futuro, assim, as pesquisas eleitorais, de alguma maneira, mostraram uma fragilidade imensa. Né? Eu acredito que um país como o nosso, de dimensões continentais e com a complexidade de uma eleição como a que a gente tem aqui, para tantos cargos, e tão fragmentada em termos de bandeiras políticas, de candidaturas, a metodologia das pesquisas talvez não seja mais adequada. Com certeza. Né? Você pega o que é colocado ao eleitor, ao pesquisado, ele vai responder na primeira, e a gente vê o caso do Suplicy, tanto nessa como na última eleição que ele também perdeu. As pessoas respondiam Suplicy porque ele já era conhecido. Então os nomes depois vão se tornando conhecidos, aí vai se atacando o nome mais conhecido, ele vai enfraquecendo, ele vai derretendo. Né? Então a gente tem que mudar essa metodologia sim, porque realmente... E também eu acredito que é importante a gente estabelecer o papel que as pesquisas eleitorais têm. No Brasil, as pesquisas eleitorais sempre tiveram um papel muito além daquele que efetivamente pode ser dado e deveria ter. Né? Porque a gente muitas vezes vota em quem está na frente nas pesquisas e não vota por convicção. E a eleição em 2 turnos, principalmente para os cargos majoritários, é uma eleição que exige que a gente tenha convicção no primeiro turno. Exatamente. A gente viu nessa eleição, inclusive, uma pauta muito importante durante a reta final da campanha de defesa ao voto útil. E assim, por uma questão que eu tenho muito particular, né? Eu acho que é um grande equívoco quando a gente fala em voto útil numa eleição com tantos candidatos. Talvez seja um grande erro a gente dar às pesquisas a importância que as pesquisas não têm. Porque, primeiro, elas mostram a situação de um determinado momento a partir de uma metodologia que foi colocada no questionário. Nós tivemos pesquisas diversas sendo comparadas. Pesquisa que captava apenas por mensagem de telefone. Eram pesquisas que faziam o que eles chamam de tracking, né? Isso. Então, dispara ligações eletronicamente, as pessoas atendem e vão responder ali para candidaturas que são selecionadas na ordem selecionada. E a gente sabe que o eleitor ele tem a tendência de escolher os primeiros números, obviamente. Então, você aí também tem uma possibilidade até de, talvez não intencionalmente, de manipular o resultado. E o comparativo, né, de grupos, de grupos em função de renda, em função do local de moradia, em função de uma série de fatores, as pesquisas elas terminaram por mostrar que elas não dizem a verdade dos fatos do dia da eleição. Mas tem uma coisa interessante... Nem a de boca de urna, né? Por incrível que pareça, nem a de boca de urna. Algumas de boca de urna foram bastante reveladoras, como, por exemplo, no governo de Minas Gerais, com os Anastasia. Né? A de boca de urna, por exemplo, da Globo News, mostrava que o Zema realmente tinha grandes chances, com 42%, 43%, de levar no primeiro turno, e não ter segundo turno em Minas. E se concretizou de haver o segundo turno por muito pouco, na verdade. Como aconteceu em Guarujá com a Antonieta e a Haifa, por exemplo, que não foi por muito pouco. Mas a gente tem uma situação de pesquisas aqui, que alguns detalhes delas são divulgados para a vaidade do pesquisado. Vou dar um exemplo. O Bolsonaro, ele lidera, ele tem um pico de eleitores em camadas com ensino superior. Então, quem tem ensino superior fica até meio coagido a dizer, não, eu vou votar no Bolsonaro, porque se eu não votar no Bolsonaro, eu fico como um ignorante. Ao mesmo tempo, quem não tem o ensino superior tem uma tendência ao voto no Haddad e fica assim, mas se eu não votar no Haddad, eu vou ficar sendo visto como se eu fosse elitista. Então, existe também esses direcionamentos de revelação de pesquisa que faz com que parece que o eleitor parece que o eleitor está esquecendo que o voto é um direito, né? De tão obrigatório que ele passou a ser, parece que o eleitor está esquecendo que o voto é um direito. Né? Você sabe que eu lembrei de uma situação, eu fui pesquisar, eu não tenho idade para lembrar mesmo, embora já fosse nascido, mas a pesquisa de 82 de intenção de voto para governador,
que o Lula foi candidato, e o Montoro, foi a primeira que nós tivemos aberta, né, eleição direta, depois de tantos anos, e o índice de pessoas que não falavam o voto, que simplesmente falavam o voto é secreto, superava 20%. As pessoas falam, não, o voto é meu, eu não quero dizer em quem eu vou votar. Era um pensamento ainda, uma democracia. Hoje a gente vive num período em que a gente precisa defender o candidato, né? Não defender as ideias, mas defender o candidato. A eleição se tornou nada mais, nada menos do que uma peça de propaganda. Exatamente. Então a gente não vota nas ideias, e isso contamina, por exemplo, a escolha para o legislativo, né? A gente vê que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, elegeram figuras que não apresentaram proposta nenhuma, muitas vezes até contraditórias as candidaturas em relação à pauta que defendiam ao longo do processo eleitoral, e as pessoas não sabem, às vezes, como é que elas vão fazer a escolha, né? Então, a gente estava até conversando um pouco antes aqui sobre alguns movimentos cívicos que são colocados nesse processo eleitoral aí com grande força, como é o Movimento Renova BR, o Movimento Acredito, são movimentos, o Agora, são movimentos que... E o MBL, né, também. O MBL, né? O MBL, eu diria que os dois líderes foram eleitos, né? O MBL é um movimento político já, né? Esses outros movimentos, eles são movimentos que são coordenados por pessoas que estão interessadas em transformar a política. Então, o Renova BR, por exemplo, vem de um grupo de empresários que vai buscar candidaturas que são de áreas totalmente diferentes, de ideologias diferentes, de linhas de pensamento diferentes, de partidos diferentes, e trabalham ao longo de um ano inteiro a formação dessas candidaturas para o processo político. Então, vai dar a eles a condição de se candidatarem com uma pauta, apresentando uma pauta para a sociedade. E desse movimento saíram deputados muito bem votados no processo eleitoral, alguns deles cuja candidatura não se via por aí, né? O Daniel José, eleito aqui em São Paulo pelo Partido Novo, é um dos líderes do Renova BR. O Caio Amado, que embora não tenha sido eleito, também é uma das lideranças do Renova BR. A Tabata Amaral, nós estamos falando de candidatos de partidos totalmente diferentes. Né? Um do Partido Novo, a Tabata do PDT e o Caio da Rede Sustentabilidade. Né? Nós vimos até candidatos ao Senado vindo desses movimentos que se prepararam para exercer o mandato. Então eu acredito que a política está passando por uma transformação, embora tímida, mas está passando por uma transformação importante, e isso precisa chegar nos mandatos dos executivos, né? Que saiamos dessa eleição com uma grande lição. Nós não podemos eleger as pessoas com uma carta em branco para que eles possam assumir, e sim com um contrato, com um termo de compromisso para que eles tenham que cumprir aquilo que efetivamente eles estão apresentando no processo. E aí, com o compromisso, você falou da reforma, a reforma política precisa haver sim, porque uma cidade do tamanho de Guarujá, com mais de 200 mil eleitores, ou mesmo uma cidade como São Vicente, a Baixada Santista, enfim, a gente não pode estar subrepresentado como nós estamos. Então, chegar em Brasília, quantos são os deputados? 513? Dividir em 513 distritos eleitorais? Sim. Ah, mas Roraima só vai ter um deputado. É assim que funciona. Porque vai ter 2 senadores ou 3 senadores. É assim que é o jogo democrático. Você não pode ter uma super representação, nem uma sub. Tem que mudar a Constituição? Mudemos a Constituição. Ah, mas é cláusula pétrea. Façamos então de um jeito, já que é cláusula pétrea, não se mexe, mas façamos de um jeito para que não pode acontecer do voto de um roraimense equivaler ao voto de mais de 300 paulistas. Não pode acontecer isso. E o que precisa também é acabar os privilégios, né? Isso. A reforma política passa por uma questão que eu acho que a sociedade... Acho não, eu tenho certeza, convicção de que a sociedade... Jaleco? Não, nenhum. Mas você trabalha em quantas escolas? nem um auxílio para deslocamento, né? Porque o serviço de transporte público não atende à necessidade que a gente tem de se deslocar entre várias escolas, mas nem é isso. Eu acho que privilégio tem que acabar. Exatamente. Né? E o privilégio do servidor público, como somos. E o privilégio do político principalmente, né? Porque quem exerce mandato precisa compreender que está fazendo um serviço para a população. Ninguém é candidato por obrigação. Né? Você é candidato porque você quer ser candidato, porque você considera que você tem algum valor importante que você pode estar entregando para a sociedade.
Mas isso não dá o direito no Brasil de que o político que exerce mandato seja considerado uma autoridade. Porque a autoridade é a população que vota nele. Isso é uma frase do Fernando Henrique, né? Quando termina o mandato e perguntam para ele, e agora? Né? Ele diz, agora eu vou ser alçado a uma condição superior, né? A condição de povo. Né? E o mandatário no Brasil, ele é tratado por autoridade, é tratado por doutor, ele recebe um benefício enorme já pela visibilidade que ele tem, mas passa pela quantidade de assessores que eles têm, pela quantidade de recursos públicos que são colocados nas mãos deles para que eles movimentem. A gente tem uma briga... Nós temos casos em câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso de Deputados que abriram mão de parte disso, e aí eu posso dar um exemplo da senadora Ana Amélia, que abriu mão de mais da metade e conseguiu exercer o mandato dela muito bem. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O Senado, a Câmara dos Deputados, a Câmara de Vereadores em Guarujá devolve dinheiro para a Prefeitura. Significa o quê? Que não Significa que não precisava de tanto. Na verdade, nós tivemos um exemplo aqui, que foi aquela história do orçamento impositivo e tal, e eu questionava na época, que é a mesma coisa que tem para os deputados e senadores que pedem voto dizendo que vão poder trazer dinheiro para a região. Na verdade, não são eles que têm que trazer dinheiro para a região. São os projetos que a região tem, as prioridades que são colocadas pela população local. Quem deveria dizer para onde vai o dinheiro é o povo e não o deputado. Chega a ser até uma distorção do papel do legislador. Porque você acaba contaminando o papel de um fiscalizador para que ele se transforme num executivo de orçamento. Né? Então, o executivo é o presidente da República, o governador é o prefeito, e o legislador, que deveria criar as leis, aprovar o orçamento e fiscalizar a aplicação dele, ele acaba se tornando entre aspas, um despachante de recursos para cada lugar e não faz o papel dele, que é fiscalizar. Então aí a gente perde muito com o papel que as câmaras, o Senado, a Assembleia Legislativa, câmaras que eu digo de deputados e de vereadores, né, tem, que é de fiscalizar os atos do Poder Executivo, e olha que eles fazem muita coisa errada, né? A gente tem aí várias... Um monte de lei constitucional. Sem dúvida. Sabe, parece que não tem assessor jurídico lá, caramba. E são pagos. Tem uma coisa que se perde muitas vezes na representação, eu sou representante do povo, ok, então faz audiência pública. Então, abre as comissões. Quando as comissões funcionam? É tal dia, então eu quero que seja aberto, eu quero que seja televisionado. Não só na Câmara Municipal, como na Assembleia, como na Câmara Federal. Eu quero ver o trabalho. Vamos fazer, então, o orçamento participativo total, para o cidadão dizer, olha, no meu bairro tem tal necessidade. Efetivamente, o legislador, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, ser a voz do povo, que é o que deveria. Bom, dia 28, todo o Brasil e Guarujá não vai ser diferente, tem um encontro marcado, um segundo encontro marcado aí para o segundo turno, a escolha entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Logicamente, como eu falei no começo, meia hora não ia dar para a gente levantar esse debate todo. Queria propor aqui no próximo programa, que para passar durante a mesma semana, ou seja, o programa de amanhã, a gente troca, tem umas ideias, como seria o Brasil de Jair Bolsonaro e como seria o Brasil de Fernando Haddad. Vocês toparem, a gente ficarem aqui mais um tempinho, a gente grava mais um programa para passar. Primeiro também preciso passar o intervalo comercial do programa, eu acabei comendo bola aqui, gostando do debate do jeito que eu gosto, acabou ficando. A gente vai encerrar essa primeira parte, essa parte 1 desse assunto Cidade Especial, que a gente até chamou de reflexões sobre o segundo turno, com o professor Walter Batista e o professor Luiz Paulo, ambos com posições eleitorais, né, antagônicas, mas de uma maneira bastante respeitosa, ajudando a gente a ter um posicionamento bem claro aí sobre o segundo turno, sobre as propostas de um lado e de outro. O programa Assunto Cidade vai ficar por aqui nessa parte 1 e já voltamos já com a parte 2, que você vai ver, logicamente, no dia seguinte, amanhã. Positivo no colégio A, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar
escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790.